Olá, meus irmãos, que paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria. Estamos aqui em mais um dia de leitura dupla BOC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clica ali no sininho e ative as notificações para que você seja sempre notificado quando houver conteúdo novo aqui, tá bom? Hoje, dando prosseguimento à nossa leitura, nós vamos ler os versos 2, 3, ou melhor, os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de Isaías. Tá certo? E eu te convido também a fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer receber você lá, tá bom? Então, vamos orar e pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor, nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude e nos conduza nessa leitura. Põe as suas mãos sobre nós e nos dê a graça de aprendermos mais sobre a tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos então para a nossa leitura e siga-nos também ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC. É um prazer também compartilhar de muito material e cultura cristã com os irmãos ali. Deixa eu colocar aqui. Então, Isaías, capítulo de número 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. E são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. É isso aí. Tem muita gente que se orgulha do império que construiu. Tem muita gente que se orgulha da igreja, da denominação que fundou. Tá certo? É isso aí. E se inclinam perante ela. E o pior, fazem outras pessoas se inclinarem. Fazem outras pessoas inocentes, desavisadas, né? Mas que estão sendo manipuladas, que estão sendo coagidas espiritualmente a se curvarem diante de denominações, diante de placa de igreja. É isso, irmãos. É isso aí. É a realidade. Tá? Verso 9. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar?
Olha só, irmãos, que expressão linda. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Porque tudo que temos, recebemos de Deus. Até mesmo a nossa vida não depende de nós. Precisamos viver sim, precisamos cuidar do templo, do Espírito que o Senhor nos deu. Mas tudo vem do Senhor. Lembre-se disso. Isaías 3. Porque eis que o Senhor Deus dos Exércitos tirará de Jerusalém de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável e o conselheiro, e o sábio e os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-eis jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, ser nosso príncipe, e toma sob a tua mão essa ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Enquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, que se fazem mal a si mesmos. Você percebeu? Você percebeu? Quando nós fazemos mal a alguém, a gente está fazendo mal a nós mesmos. Lembra do amar ao próximo como a ti mesmo? Se eu faço mal para o próximo, eu estou fazendo mal para mim. Se eu não o amo, eu não me amo. Simples. Diz, verso 10: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão o fruto das suas obras. Pronto, o justo, irmão, o justo tem o lugar dele reservado na glória de Deus. Tá? O justo tem a salvação dele confiada em Cristo. Verso 11: Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu, o que te guiam te engana e destrói o caminho das suas veredas. Isso é importante, hein? E que nós possamos estar com nossos olhinhos bem abertos. Povo meu, os que te guiam, os que colocam doutrinas, os que colocam regras, os que colocam normas, os que botam orientações, os que dizem Deus me revelou, esquecem do que está escrito, são esses que guiam, mas enganam, destroem o caminho. E o fim, lembra lá do outro texto que lemos? São homicidas, matam almas, afastam almas, pessoas que não querem nem saber mais de Jesus, pessoas que não querem saber mais de evangelho, porque foram enganadas, foram oprimidas dentro de igrejas, né? Foram manipuladas, foram escravizadas dentro de igrejas. Tá? Então é isso aqui. Verso 13: O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, de que fostes vós que consumistes essa vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Olha só. O espólio do pobre está em vossas casas. Tá? A oferta do pobre, às vezes o dízimo do pobre que não tem dinheiro nem para pagar aluguel, está dentro da casa deles, daqueles que guiam, daqueles que dão as orientações. Você está entendendo? E às vezes você está patrocinando isso. Esse assalto ao pobre, né, que ganha ali um saláriozinho suado, se chegar a ganhar um salário mínimo, e aí ele, com toda a sua inocência, com toda a sua presteza, sua vontade, sua boa intenção, doa isso, né, em forma de dízimo, em forma de oferta, e ninguém sabe o que é feito. E às vezes falta até na casa dele, porque dizem assim, você não é fiel, você não tem fé. E aí, ó, o espólio do pobre vai para casa lá, vai para a denominação, para construírem imensos templos, palácios, enormes construções.
E a arquitetura é isso, e muitas das vezes para ficarem se engrandecendo. Olha o que, é que nós temos. Nós temos isso, nós temos isso, nós somos isso. Olha o que fizemos, olha o que deixamos de fazer, olha a homenagem que recebemos, olha a fama que temos. Tenso, hein? Tenso. Então, vamos lá. Tem misericórdia, Deus. Verso 15. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes no nariz, e as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda. E em lugar de escrepadura de cabelos haverá calvície. Em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão. E se carpidarão, e ela se assentará no chão desolada. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, complicado, hein? Vamos seguir aqui. Então, Isaías capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que desejamos, queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos de Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos agora para o último trecho de hoje, Isaías capítulo 5. Agora, cantarei ao meu amado, cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construía nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vida, vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescendo nela sarças e espinheiros.
E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, seus moradores, 100 moradores, e 10 cheiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes, e tamborins e pífaros, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou seu apetite e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então, plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então, os cordeiros se paisserão como em pastio os seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fossem com cordas de carro, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e veja o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, e ele arvorará o estandarte entre as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, nem tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o de leão. Rugirão como os filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas habitações, em suas assolações. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, terminamos a leitura de hoje. E a observação que eu quero fazer aqui, com relação a esse texto, principalmente aqui no verso 5, é a seguinte: uma vinha que não deu fruto. Pronto. Esse capítulo 5, né, o Senhor fala dessa vinha, que o Senhor esperava muita coisa dela, mais que ela deu. Ela virou, é, 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 qual a expressão que ele usa aqui? Brava, né? Deu uvas bravas. Não servem.
E aí nós vamos lembrar de Jesus. Jesus procurou o quê? Jesus procurou frutos. Mas não encontrou. Então aqui que está o grande segredo, irmãos. Que o Senhor quer buscar em nós. Ele quer buscar frutos. Então muitas das vezes, nós achamos ou esperamos de Deus coisas que Ele nunca nos prometeu. Então, o que mais importa para Deus na nossa vida são os frutos. Frutos. Então, Deus ele vai buscar na sua vida frutos. E aí a gente vai para Gálatas 5:22. Ali tem uma lista daquilo que Deus ele procura em nós. Tá? Eu queria até fazer questão aqui de ler com os irmãos. Tá? Eu lembro muito da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, né? Paulo ele escreveu 2 cartas ali para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito grande, né? A igreja de Corinto era uma igreja, vamos dizer assim, conhecida, muita gente. Porém, Paulo teve muitos problemas com aquela igreja. Era uma igreja onde ele fala dos dons, era uma igreja cheia de dons. Tinha dom para tudo quanto é lado. Mas o que faltava naquela igreja eram frutos. Sabe o que faltava naquela igreja? Porque Paulo descreve lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito. O que faltava? Amor, faltava gozo, faltava paz. Faltava naquela igreja longanimidade, né? Paciência. Faltava benignidade naquela igreja, faltava bondade, faltava fé, faltava mansidão e temperança. Né? E aí no verso 23 ele fala, contra essas coisas não há lei. Os irmãos estão percebendo? Se nós somos espírito, se nós vivemos em espírito, precisamos andar em espírito. Ok? Então é isso que o Senhor requer de nós, é isso que o Senhor requer do seu povo. O Senhor não requer do seu povo ativismo religioso. O Senhor não requer do seu povo riquezas. O Senhor não requer do seu povo sacrifícios. Então, às vezes, a pessoa está cansada, né? Passou um dia desgastante no trabalho, e ela se acha ou se vê obrigada. Não, mas, cara, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir ali naquela reunião. Eu tenho que ir naquela conferência. Meu irmão, olha, porque senão eu não vou estar sendo fiel. Senão eu vou estar valorizando a bênção. Senão eu não vou estar priorizando a obra de Deus. Meus irmãos, isso é balela, isso é conversa. É isso que o Senhor requer de nós. Não é ativismo religioso. Eu vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja de manhã, de tarde, de noite, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril. Essa loucura, esse frenesi alucinado de coisa de religioso. O Senhor requer que nós reflitamos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Cuide da sua família. Passe tempo com a sua esposa, com seus filhos. Valorize sua família, seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, suas irmãs. Valorize-os. Valorize o seu tempo. Tempo dentro da sua denominação, olha, não significa não, tá? Não vou dizer que não significa nada, mas muitas das vezes não significa o que você acha que significa. Você não precisa se submeter a essa manipulação, a esse ativismo, a essa escravidão espiritual, essa escravidão religiosa, essa imposição denominacional. É só isso que Deus quer, que nós andemos em espírito e vivamos em espírito e reflitamos o fruto do espírito. Lembre-se disso. Foi isso que o Senhor buscou no povo dele, mas não achou. E aí, o que aconteceu com a vinha? Tudo aquilo ali, cortada, esmagada, tudo. Ela não serve para nada.
Os irmãos estão entendendo? Talvez você só seja útil lá para sua denominação, porque você é o voluntário, porque você é o escravinho, porque você é o bonzinho que faz tudo que te pedem, porque você acha que muitas das vezes está fazendo para Deus. Tá não, meu irmão. Você está servindo só uma denominação, está sendo usado. É isso que você está sendo. Muitas das vezes enganado com muitas promessas de que você vai ter isso, que você vai receber isso, que você vai virar isso. E Deus só quer buscar na sua vida os frutos. Ou melhor, o fruto do Espírito. Tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus pela leitura. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós assim te agradecemos pelo teu sustento, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Não esqueça de, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, ative as notificações, entre para o nosso grupo exclusivo, deixa aqui o seu comentário, o seu joinha no vídeo. Tudo isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo do Plabox.